Oi, pessoal, tudo bem? Bom, nesse tópico nós estamos trabalhando com redes de distribuição de aula. Vou pedir para vocês darem uma olhadinha no material de aula, porque aqui a gente vai com foco direto para o dimensionamento dessas redes. Então, lá no material, a gente tem as classificações das redes, então a gente viu que existem redes ramificadas e redes malhadas. E lá vocês também podem ter outras informações com relação aos tipos de materiais utilizados para tubulações, órgãos acessórios. Então, tudo isso a gente pode ver lá na nossa aulinha. Aqui, nesse primeiro exercício, eu vou ensinar para vocês como que funciona o dimensionamento de uma rede ramificada. Esse tipo de rede é menos utilizado, é mais utilizado para a zona rural ou para uma comunidade pequenininha. Por quê? Porque nesse tipo de rede a gente tem só um sentido de fluxo da água. Então, por exemplo, se eu tiver um probleminha aqui, nesse ponto da rede, olhando aqui no desenho, eu vou comprometer o abastecimento de todo o resto da minha rede. Então, por isso, a gente opta normalmente por redes malhadas, porque lá eu não tenho um sentido definido. Então, se eu tenho um problema em algum ponto, eu posso ter o abastecimento por outro sentido. Então, por isso, essa é menos utilizada. Mas é importante que a gente entenda como que é feito esse dimensionamento também. Então, vamos lá. Lá no material de aula, a gente tem um exercício, uma atividade, e lá vocês podem ver todas as condições para serem feitos o exercício. Então, a gente tem vazão específica, consumo específico, de 200 litros por habitante dia. O número de habitantes está aqui para cima. 5.000 habitantes. A gente tem um K1 de 1,2, um K2 de 1,5. E aqui, diferente das outras partes do nosso sistema de abastecimento, a gente vai precisar usar esse K2, porque a gente precisa considerar essas variações horárias. Então, eu uso a minha vazão máxima horária aqui, que é lá aquele Q3 que a gente viu lá no início do semestre. E a gente tem o 130, que é o coeficiente de Hazen-Williams, para a tubulação escolhida. Então, como que a gente faz esse dimensionamento? Primeiro passo, eu preciso calcular qual que é a vazão necessária para abastecer essa minha rede. Então, a gente vai lá para o cálculo da Q máxima, K1 vezes K2 vezes o número de habitantes vezes o consumo per capita, dividido por 86.400, que a gente já está transformando para litros por segundo. Então, a gente chegou nesse valor aqui. Eu coloquei todas as informações e a gente chegou no valor de 20,83 litros por segundo para abastecer toda a minha rede. Próximo passo é definir o comprimento dessa rede. Como que eu faço isso? Eu preciso observar qual que é o layout dessa rede, né? E avaliar o comprimento de cada trecho. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi somar os comprimentos de cada trecho que aparece aqui nessa nossa rede. Então, somei 450, 150 e assim por diante, todos esses trechos até a gente chegar em 1350. E a outra coisinha super importante, antes da gente começar a tabela ali no dimensionamento, é calcular a vazão específica por metro. Então, a cada metro do meu trecho, quanto é consumido? Então, basicamente, o que eu vou fazer é pegar minha vazão, dividir pelo comprimento do trecho, e aí eu chego nessa vazão específica de 0,015. Então, quer dizer que a cada metro eu tenho um consumo de 0,015 litros por segundo. Por que a gente vai usar isso? A gente vai ver aqui. Então, vamos partir para a tabela. Agora, gente, é de extrema importância que eu fique atento ao layout, ao desenho aqui da minha rede, porque isso vai ser essencial para a gente conseguir montar todas as informações. Então, a primeira coisa, eu preciso discriminar cada trecho. Então, aqui a gente já tem tudo numeradinho, então coloco os números aqui dos trechos para a gente conseguir identificar mais fácil. Depois a gente estabelece, né? Observa quais são os comprimentos e coloca também aqui na tabela.
e a partir daí a gente começa a trabalhar com as vazões dos trechos. Em cada trecho, eu tenho 3 vazões importantes aqui para a gente trabalhar. Olhando aqui para o trecho 1, eu vou ter a minha vazão de montante. Então, quando eu estou chegando no meu trecho, qual que é a vazão aqui nesse ponto? A minha vazão de jusante. Então, depois, né, que eu passei pelo trecho, qual que é a vazão? E a minha vazão em marcha, que é aquilo que é consumido dentro desse trecho. Então, a partir daí, a gente vai fazendo nossos cálculos. Como que a gente faz isso daqui? A minha vazão em marcha, ela vai ser igual. Vou refazer aqui para vocês verem. Essa vazão específica por metro, né? Vou apertar um F4 aqui, que ela fica travada, que ela vai servir para todas as outras células, vezes o comprimento do meu trecho. Então, aí eu tenho a minha vazão em marcha para todos os trechos já calculados. Então, a gente calcula assim. Vazão específica vezes o comprimento do trecho. Então, é quanto que está sendo consumido em cada trecho. Vazão em marcha. A minha vazão a montante, ela vai ser aquilo que é consumido no meu trecho, mais o que vai depois, o que sai do meu trecho. Então, aqui essa vazão montante aqui é aquilo que é consumido aqui e aquilo que está a jusante. Para o 2, a mesma coisa. Minha vazão de montante é o que é consumido no 2, mais o que sai do 2. Então, a gente tem aqui a nossa vazão de montante sendo calculada assim. Jusante mais em marcha. Então, para todos, a gente tem esse valor. Agora, para jusante, eu preciso observar cada trecho. Então, eu não posso ter uma fórmula pronta. Dependendo da forma que eu tenho a minha rede, de como que é o layout dessa rede, eu vou ter o cálculo diferenciado para cada trecho. Como que a gente começa nesses cálculos? Em cada ponta aqui, cada pontinha seca, que a gente fala esses finais de trecho, eu não vou ter mais vazão. Então, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 0. Acabou. Ali é o ponto final do meu trecho. A não ser, né, que esteja estabelecido que eu tenho uma vazão residual ou que eu estou delimitando um trecho diferente, aí eu falo, aqui eu tenho uma vazão residual de 5 litros por segundo. Então, aí eu considero. Mas, nesse caso, tudo 0 são pontas secas aqui para esse caso. Então, vazão de jusante do trecho 1, 0, trecho 3, 0, 5 e 6 também vai ser 0. Agora, a gente tem que observar os outros trechos para entender qual que vai ser a vazão de jusante. Para o 2, eu consigo ver que a minha vazão de jusante é o que está indo para o 1. Então, é a montante de 1. Então, aqui no trecho 2, eu tenho que essa vazão é igual a montante de 1. Beleza. Para o trecho 4, a minha vazão de jusante é o que está indo para o 3 e o que está indo para o 2. Então, ela vai ser igual a montante de 3 mais a montante de 2. Da mesma forma, para o 7, a minha vazão de jusante aqui vai ser o que está entre o 5 e para o 6. Então, eu somo as duas vazões de montante de 5 e de 6. E para o 8, a vazão de jusante é o que está indo para o 4 e para o 7. Então, eu somo as vazões de montante de 4 e de 7. Então, assim a gente definiu as vazões para os trechos. Por que que eu faço isso? Porque eu vou trabalhar nos meus dimensionamentos com uma vazão fictícia. E essa vazão fictícia ela é dada pela média entre a vazão de jusante, a jusante, e a vazão a montante. Então, a gente, depois de fazer todos esses cálculos, calcula qual que é a média entre as vazões de montante e jusante para cada trecho. E aí é essa vazão fictícia aqui que a gente vai trabalhar a partir de agora. Bom, feito isso, vamos para o restante do dimensionamento. O próximo passo é calcular o diâmetro da tubulação.
Para isso, a gente usa uma tabelinha. Existem vários estudos com outras tabelas, mas a gente vai usar aqui essa tabela formulada por Martins, que ela é muito utilizada. Então, vocês podem ver em outros exercícios outros valores sendo usados. Vai depender do tipo de estudo que é feito, mas no final não são alterações muito grandes assim que são observadas entre um estudo e outro. Não vai comprometer a sua rede de abastecimento. Bom, como que a gente faz isso? Eu venho aqui, observo a minha vazão e vejo em qual desses pontos ela se encaixa. Então, aqui eu tenho 0,77, ela já se encaixa aqui nesse primeiro diâmetro de 50 milímetros, que ela está abaixo da vazão máxima para 50 milímetros, que é de 1 litro por segundo. Para a segunda vazão, 2,31, ela já não se encaixa no primeiro, nem no segundo, porque é maior que 2,2, mas é menor que 4,7. Então, ela vai se encaixar aqui para 100 milímetros de diâmetro. E assim a gente faz para todos. Vamos fazer mais um aqui do último. 17,36, ela não se encaixa nessa, mas se encaixa nessa aqui, que é acima de 14, mas se encaixa nessa porque está abaixo de 28 ainda. Então, a gente usa 200 milímetros. Então, eu determino os diâmetros dessa forma. Próximo passo, a gente pode calcular a velocidade para verificar a velocidade do nosso sistema. Fórmula básica de velocidade. Velocidade é igual a vazão dividido pela área da seção de tubulação, uma circunferência. Então, o que a gente está fazendo aqui? Pegando a vazão, super importante aqui, tá, gente? Divide por 1000, porque essa vazão está em litros por segundo. Minha velocidade vai sair em metros por segundo, então eu preciso colocar em metro cúbico por segundo. Então, estou dividindo por 1000 para fazer essa transformação, a minha vazão, dividido por π vezes d, diâmetro, também dividido por 1000 para ficar em metros, elevado ao quadrado, dividido por 4. Para quem for fazer no Excel ou que for fazer na calculadora, é super importante colocar todos os parênteses certinho para não dar problema, tá? Então, aqui a gente tem o cálculo das velocidades todas, dado já aqui das nossas tubulações. Próximo passo é calcular a perda de carga. E aí eu comecei passo a passo, né, calculando o J, perda de carga unitária, pela equação de Heisen-Williams, e depois a perda de carga em si. Da mesma forma, a gente usou lá a fórmula de Heisen-Williams, 10,65 vezes a vazão dividido por 1000 para ficar em metro cúbico por segundo, elevado a 1,85, vezes 130 do coeficiente de Heisen-Williams, elevado a menos 1,85, vezes o diâmetro dividido por 1000 para ficar em metros, elevado a menos 4,87. Então, achei o J para todos. E para achar minha perda de carga, a gente já sabe, total, né? Eu vou multiplicar pelo comprimento de cada trecho. Então, basicamente, eu multiplico ali pela extensão do trecho, uma perda de carga pela extensão. Bom, até aqui eu acho que a gente já conhecia, né? Já fizemos esses cálculos em outras atividades, em outras partes do nosso sistema de abastecimento de água. Agora, a gente precisa determinar as cotas piezométricas para ver como é que fica a pressão desse sistema. Como que a gente faz isso? Bom, olhando aqui no nosso trecho, né, na nossa rede, eu preciso olhar para o ponto mais desfavorável. E aí a gente observa que esse ponto mais desfavorável é esse 81, e ele é o mais alto, mais distante, mais alto. Então, eu corro o risco de chegar com uma pressão baixa aqui. Eu preciso garantir que eu tenha pelo menos 10 MCA de pressão aqui nesse ponto. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fixar esses 10 de pressão aqui nesse ponto. Então, a minha cota piezométrica é dada pela cota do terreno mais a pressão. Então, eu já determino aqui que a cota piezométrica desse ponto é 91. Então, eu vou partir desse ponto para conseguir fazer
a determinação das cotas piezométricas restantes e saber como é que vai ficar o nível ali do meu reservatório para garantir que pelo menos nesse último ponto eu tenha pelo menos os 10 metros de coluna d'água de pressão. Então, eu fixei que aqui a cota piezométrica é 91. E a partir desse ponto, eu vou observando o layout da minha rede e somando ou subtraindo as perdas de carga. Como que a gente faz? Se eu estou indo, aqui eu estou a jusante, né? No trecho 1. E aí eu estou indo para montante, eu vou somar a perda de carga. Esse ponto aqui tem mais energia do que esse. Então, de jusante para montante, eu somo a perda de carga, mas se eu for de montante para jusante, eu diminuo a perda de carga, porque eu estou perdendo energia. Então, a gente faz dessa forma. Vou observando o desenho e fazendo essas configurações. Vamos lá ver como é que fica. A partir dessa cota, do ponto mais desfavorável, onde eu defini que a pressão lá é 10, então, a cota piezométrica desse ponto vai ser 81 mais 10, 91. A cota piezométrica montante do trecho 1 vai ser, então, 91 mais a perda de carga. Então, 91,49. Olhando aqui para o desenho, eu consigo ver. Isso aqui é um ponto fixo, tá, gente? A gente não vai pensar como fluxo, como lá nas vazões. Se aqui é 91,49 para 1, é 91,49 para a cota de jusante de 2. Então, já está feito aqui. Estou partindo da jusante indo para montante, somo a perda de carga do trecho 2. Então, 91,62. O ponto, a cota aqui de montante de 2 também é a cota de montante de 3. E é a cota de jusante de 4. Então, eu já posso colocar esses valores aqui para 3 e para 4 como jusante. Mas vamos aos poucos aqui. E agora, qual que é a cota piezométrica jusante de 3? Lembre-se, de jusante para montante a gente soma a perda de carga, de montante para jusante a gente diminui. Então, aqui para o 3, eu estou diminuindo a perda de carga. Por isso que ficou 91,41. Para 4, vou diminuir aqui para a gente conseguir ver o desenho e os valores. Para o trecho 4, estou indo de jusante para montante, então eu vou somar a perda de carga para achar a cota piezométrica de montante. Então, 91,62 mais a perda de carga. Essa perda de carga é montante também para o trecho 7, que está aqui embaixo. E a cota piezométrica de jusante do trecho 7, eu vou diminuir a perda de carga, porque eu estou indo de montante para jusante. Então, a gente vai ter 90,88, que vai ser a cota de montante para 5 e para 6. Para achar as de jusante, vamos diminuir as perdas de carga. Isso para cada trecho aqui, como foi calculado. E, por fim, a cota piezométrica de jusante do trecho 8 é a de montante de 4 e de 7. E para montante do trecho 8, a gente soma a perda de carga. Então, assim eu determinei todas as cotas. Para a gente finalizar o nosso exercício, eu coloco as cotas de cada ponto, de cada um desses pontos. Então, só olhar aqui no exercício. Então, para o trecho 1, cota montante 70, cota jusante 81. E assim por diante. Para o 2, 72 montante, 70 jusante. Coloco tudo isso, só visualizar no meu desenho. E aí eu consigo ver a pressão disponível para cada um desses pontos também. Então, como a gente tinha estabelecido, a pressão, a menor pressão que a gente vai, a pressão aqui nesse ponto, mais desfavorável, me desculpe, vai ser 10, e aí a gente tem todas as pressões definidas para cada um dos pontos.
que a gente precisa discutir agora? Vou fazer uma análise final. Lá no meu local do reservatório, a gente tem uma cota de 85, essa é a cota do terreno, e a cota piezométrica que ele precisa ficar para garantir que o nível d'água precisa estar para garantir que eu tenha pressão de 10 aqui no final, é de 92,63. Então, o meu nível mínimo da água tem que ser 92,63 menos 85. Ela tem que estar 7,63 metros acima do terreno para que eu consiga manter essa pressão. Então, a gente consegue fazer essa análise. Com relação à pressão estática máxima, que ela pode ser de no máximo 50 metros de coluna d'água. Como que a gente faz? Eu vou pegar a minha cota piezométrica do reservatório, que é 92,63, menos a cota do meu ponto mais baixo, porque um ponto mais baixo ele vai chegar com mais pressão, e eu preciso ver se está dentro dos 50. Então, meu ponto mais baixo é esse aqui, ó, 60,20, aqui, jusante de 6. Então, cota piezométrica menos 60,20, eu tenho 32,43 MCA. Então, tá tudo ok. A pressão dinâmica, né, que a gente já calculou aqui, é maior ou igual que 10 MCA, e a pressão estática é menor ou igual que 50 MCA. Então, meu dimensionamento está feito e eu posso proceder dessa forma. Beleza, gente? Então, é isso. É assim que se faz o dimensionamento de uma rede ramificada.